Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 6º ano do Colégio Emaús. Turma, essa aula vai ser correção das atividades que eu deixei na aula anterior, tá bem? São as páginas 220 e 221. Número 1. O termo Idade Média se aplica à história de todos os povos do mundo no período que se estende do século V ao XV. Explique sua resposta. Não, né, gente? Idade Média refere-se apenas às transformações que aconteceram nas sociedades europeias ocidentais, inclusive, né? Povos que habitaram as Américas, a Ásia e a África neste período tiveram características diferentes e passaram por processos diferentes do europeu. Número 2. Quem eram os bárbaros e como eles influenciaram a formação do feudalismo? Os bárbaros eram povos que tinham culturas, costumes e hábitos diferentes dos romanos, né? Inclusive idiomas diferentes também. Eles influenciaram a formação do feudalismo porque, ao invadirem o território romano ocidental, obrigaram a população a se refugiar nas zonas rurais, a se refugiar nas grandes propriedades rurais, levando desta forma à ruralização. Número 3. Descreva o contexto social, econômico e político da Península Arábica no período em que o islamismo foi fundado. Então, a Península Arábica ela estava dividida em tribos, né? Existiam cerca de 300 tribos, algumas eram nômades, como as dos beduínos, e outras viviam em núcleos urbanos, como Meca e Atreb. Elas se dedicavam ao pastoreio e à agricultura, ao comércio e aos saques. Cada tribo tinha um chefe e não existia um governo unificado na Península Arábica. Número 4. Releia o texto sobre a civilização árabe e responda as questões abaixo. O que você entendeu por islamismo? Foi uma religião monoteísta, né, fundada por Maomé. Nessa religião houve a junção de elementos do judaísmo e do cristianismo. Alá como um único Deus e as escrituras sagradas são registradas no Corão. Letra B. Qual é a diferença entre árabe, turco e muçulmano? Árabes são povos que compartilham a cultura originada com a civilização árabe, né? Em geral são islâmicos, claro que existem árabes de outras religiões. Os turcos são povos de origem oriental que se fixaram na atual Turquia, país de cultura não árabe, mas com a maioria da população adepta à religião muçulmana, e muçulmano designa o seguidor árabe ou não do islamismo. Então, muçulmano é quem segue a religião islã. Letra C. Quais nomes são utilizados para designar os seguidores do Islã? Muçulmanos, maometanos, islâmicos ou islamitas? Letra D. Como se chama o livro no qual estão reunidos os preceitos islâmicos? Corão ou Alcorão também, tá? Número 5. Cite as diferenças de ideias entre os seguidores das seitas xiita e sunita. Os xiitas defendem que apenas um descendente de Maomé pode assumir a liderança política e religiosa da comunidade muçulmana. Os xiitas também, gente, defendem o uso apenas do Corão, né, para seguir as doutrinas de Maomé. Já os sunitas defendem que o líder político e religioso deve ser escolhido pela comunidade e usam também a sunna para orientar seu comportamento. Número 6. Em menos de 100 anos, os muçulmanos dominaram a Península Arábica, o Oriente Médio, o norte da África e quase toda a Península Ibérica. Que fatores explicam essa expansão? A união dos árabes pela fé, a necessidade de controlar terras férteis e rotas comerciais, a expansão do islamismo, né, gente? A tolerância com que os árabes tratavam os judeus e cristãos, o que facilitava sua aceitação pelas populações dominadas. Número 7. Explique as relações de sucerania e vassalagem e a razão de contribuírem
para o enfraquecimento do poder real. Nós já vimos, né, que foi uma relação de lealdade do vassalo em relação ao sucerano. O sucerano daria proteção ao vassalo, enquanto o vassalo jurava fidelidade ao sucerano. Como que contribuiu, gente? As relações de sucerania e vassalagem, porque tornaram dependente do suporte de seus vassalos para empreender campanhas militares e para administrar seus territórios. Ou seja, a ajuda militar, né, a famosa cavalaria, o exército de cavaleiros que se formou, inclusive para fazer a proteção das propriedades, a proteção dos feudos. Número 8. Explique com suas palavras as principais características econômicas, políticas e sociais do feudalismo. É com as palavras de vocês. Aqui tem uma sugestão, tá? A base econômica do feudalismo era a terra, a produção rural era local e em unidades isoladas, os feudos. O poder político era local, descentralizado, exercido pelos senhores feudais. A sociedade era estamental, sem mobilidade, ou seja, quem pertencesse a um estamento não pertenceria a outro estamento. Então, tendo no topo o clero e os nobres, e na base os servos e os vilões. Número 9. Observe a pirâmide social da página 210 e responda as questões abaixo. A pirâmide social é esta, tá vendo? Nós temos o estamento superior e o estamento inferior. No estamento superior nós temos os senhores feudais, nobres e clero. Entre estes dois estamentos, os trabalhadores rurais ficavam instalados nas terras de seu senhor, as vilas. Estes homens do senhor eram chamados de vilões. O estamento inferior era constituído pelos servos, que formavam a maioria da população camponesa. Letra A. Em quantas partes ela está dividida? Em duas partes, né? É o topo e a base, o estamento superior e o estamento inferior. Letra B. Que grupos compõem cada uma de suas partes? No topo estão representados o clero e a nobreza, e na base trabalhadores livres e servos. Letra C. Que função social cada um dos grupos citados anteriormente desempenhava? A nobreza era responsável pela função guerreira, o clero oferecia orientação aos fiéis, o clero correspondia à igreja, os trabalhadores asseguravam o sustento de todos, a produção da terra. Letra D. Qual é o grupo de maior expressão numérica? Em que parte da pirâmide ele se localiza? A camada produtiva, que são os servos e vilões, localiza-se na base, né, no estamento inferior. Letra E. A representação de uma sociedade em formato de pirâmide coloca um grupo na base e outro no topo. O que isso pode significar além da quantidade de pessoas? Significa que o grupo na base sustenta o grupo superior. O próprio nome diz, é a base, né, gente? A base é o que sustenta. Na Idade Média, o grupo de servos e vilões trabalhava para manter a camada dominante, clero e nobreza, no topo, inclusive pagando também tributos, pagando impostos, tá? Número 10. Que fatores motivaram a aliança entre Clovis, rei dos francos, e a Igreja Católica? A conversão de Clovis e do povo franco ao catolicismo, né, que ampliou a influência da Igreja Católica, que recebeu proteção para seus membros e suas propriedades. Clovis, por sua vez, teve seu poder reconhecido e legitimado pelo Papa, ou seja, foi uma troca, né? Enquanto Clovis foi reconhecido pela Igreja, Clovis proporcionou a posse de terras à Igreja e a proteção dos membros da Igreja também. Número 11. Quais foram as principais características políticas do reinado de Carlos Magno? Carlos Magno destacou-se pela eficiente administração de seu império, né? Ele distribuiu propriedades para os duques, condes e marqueses.
que se reportavam ao imperador. Ele criou as leis capitulares que definiam as normas de conduta, que regulavam todos os aspectos da vida dos francos e preservou também a sua autoridade política central sobre os poderes locais. Os duques, condes e marqueses, eles tinham que se reportar ao imperador, no caso, Carlos Magno, tinham que se sujeitarem a Carlos Magno. Número 12. Preencha os dados referentes aos germânicos no quadro abaixo, de acordo com o que você leu no texto. Este quadro, atividades econômicas dos romanos, comércio, manufatura e agricultura, principalmente trigo, azeite e vinho. Lembrem aqui dos romanos da política do pão e circo, trigo, azeite e vinho a um preço mais baixo, para atrair os plebeus para o rei. Os germânicos, agricultura e pastoreio, propriedade da terra, era uma propriedade privada das terras. Lembrem que durante a expansão do Império Romano, houve a formação dos latifúndios. Nos germânicos, são as propriedades coletivas, são os feudos, a produção para abastecer ao topo da pirâmide, ao topo da sociedade. A organização da sociedade e da produção. Os romanos, grandes proprietários que tinham suas terras cultivadas por escravizados e colonos. Já nos germânicos, agricultores sedentários e modo de produção comunitário. Nos germânicos já prevalecia a servidão, os servos que produziam nas terras, Organização política, poder concentrado e centralizado nas mãos do imperador. Como nós vimos, no momento de auge do Império Romano, o imperador Otávio Augusto que definia tudo, que centralizava a política, a religião e também a economia. Já nos germânicos, com a formação dos feudos, o poder descentralizado nas mãos dos chefes militares. Número 13. De acordo com o quadro e considerando os estudos deste capítulo, você diria que o feudalismo foi produto de uma fusão das culturas germânica e romana ou da dominação de uma sobre a outra? Por quê? Foi a fusão, gente? Como nós vimos lá na formação do Império Merovingio, da dinastia Merovingia, os francos eles não tinham ainda uma organização política. Então, eles se apropriaram da organização administrativa e das leis criadas pelos romanos e introduziram também as relações de lealdade entre os servos e os proprietários de terra. Então, foi uma fusão entre as culturas germânica e romana. Para fazer a questão anterior, as próximas questões, gente, é preciso fazer a análise desta imagem. Camponeses no trabalho em uma propriedade feudal. Iluminura do manuscrito, livro de horas do Duque de Berry do século XV. Observem aqui os servos trabalhando, no arado da propriedade, na produção agrícola, e as propriedades aqui ao fundo. Então, em primeiro plano, nós temos o trabalho dos servos, cultivando a propriedade, e em segundo plano, nós temos as construções, a arquitetura, Número 14. Quem são as pessoas representadas na imagem? A que camada social pertencem? São os servos e vilões e pertencem à camada produtiva, pertencem ao estamento inferior. Quando a gente lembra da pirâmide social, nós temos que lembrar do estamento superior e do estamento inferior. O estamento inferior corresponde à base da pirâmide da sociedade medieval, que suporta, que produz para o topo dessa pirâmide. Número 15. Descreva as atividades praticadas por essas pessoas. No primeiro plano, os servos preparam a terra para o plantio, utilizando o arado puxado por tração animal. Outros mais ao fundo carpem o mato. 16. De acordo com a pirâmide social da página 210,
Que personagens da sociedade feudal não aparecem na imagem? A nobreza e o clero, né, gente? Os senhores feudais não aparecem, os nobres e o clero, que compunham a camada dominante da sociedade. Número 17. Descreva as partes que compõem o feudo de acordo com o que aparece representado na imagem. Não aparece na imagem os senhores feudais, o nobre e o clero que compunham a camada dominante da sociedade. As partes que compõem o feudo é representada na imagem. É a parte comum, né, de produção comum dos servos e dos senhores feudais. É a propriedade pertencente apenas ao senhor feudal. São as partes que aparecem na imagem. 18. Procure em um atlas ou na internet um mapa-mundi com a divisão política atual. Compare-o com o mapa apresentado acima e relacione os países que existem hoje na região conquistada pelos árabes no passado. Bom, está pedindo para comparar este mapa com o mapa atual e citar quais são os países. Os países são, então, Portugal, Espanha, que corresponde à Península Ibérica, parte do Marrocos, norte da Argélia, Tunísia, norte da Líbia. Esses países aqui, Argélia, Tunísia, norte da Líbia e norte do Egito, pertencentes ao continente africano. Israel, Jordânia, Síria, Líbano, Iraque, Irã, Afeganistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Paquistão, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar e Kuwait, pertencente à Ásia. A maioria desses países aqui pertencente ao Oriente Médio. 19. Faça uma pesquisa na internet ou em bibliotecas e responda as seguintes questões. Em quais desses países a maioria da população segue o islamismo? Com exceção da Península Ibérica, corresponde a Espanha e Portugal, de Israel e do Líbano. Neste, apenas a metade da população segue o islamismo. Em todos os outros países apontados na resposta do exercício 18, a maioria da população é islâmica. B. Quais são os países que atualmente fazem parte do mundo árabe? Além dos países da Península Arábica, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Kuwait, Síria, Líbano, Jordânia, Iraque, Marrocos, Argélia e Egito. C. Cite ao menos 2 países não árabes cuja população é predominantemente islâmica. Turquia, Irã, Afeganistão, Paquistão, Indonésia, Senegal, Bangladesh, Malásia e Cazaquistão. Finalizamos, então, a nossa correção, tá bem, sexto ano? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.